conversamos aí sobre o fato de que nós estamos em Cristo Jesus. Nessa plataforma de Cristo Jesus é o detalhe, esse é o detalhe que nós precisamos entender. Mas antes disso, vá comigo em Apocalipse capítulo 12, para que nós possamos ler esse texto do qual nós temos baseado essa série. Mas Apocalipse capítulo 12, verso 11, está escrito assim, que eles venceram. Está falando de uma batalha que se foi travada dos anjos com Satanás, mas ele diz assim, que eles venceram, no versículo 11, eles venceram, pois, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, em resumo, a vitória deles se deu ou foi por conta do sangue do Cordeiro. Eu lembro que numa mensagem anterior eu cheguei a mencionar um pouquinho sobre a questão do sangue. A Bíblia vem falando lá sobre Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, onde há o homicídio, o primeiro homicídio da vida de Abel. Caim matou Abel, e a Bíblia diz que o sangue de Caim estava clamando a Deus, o sangue de Abel estava clamando a Deus. Deus chega para Caim e fala, rapaz, o que você fez com teu irmão? Porque ele fala assim, eu sou guardador do meu irmão, ainda abusado, dá uma resposta daquela. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Deus fala, não, porque o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim. E aqui, vá comigo, bote o dedo aí em Apocalipse, Hebreus, capítulo 12. Nós encontramos aqui o autor do livro Hebreu falando do sangue de Jesus. Vá comigo. Hebreus, capítulo 12. No verso 24, diz que nós nos achegamos agora a Jesus, o mediador da nova aliança, e também ao sangue da aspersão, ou seja, aquele que foi aspergido sobre a nossa vida. Não é o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, diga amém. É por isso que a Bíblia não vê mais condenação sobre a nossa vida, porque existe um sangue que nos cobre. Na verdade, você e eu somos vermelhos por fora. Porque aos olhos de Deus, Ele vê o sangue de Jesus, foi aspergido sobre a nossa vida. Então está escrito o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o sangue do próprio Abel. Então o sangue do Abel falava o quê? A Deus. O sangue de Abel clamava o quê? Primeira coisa que o sangue de Abel clamou foi justiça. Clamou a Deus, porque ele foi injustiçado, ele foi cortado da terra, antes do tempo. Então o sangue disse a Deus, olha, e Deus disse que a vida está no sangue, Levítico. Leia aqui comigo também em Gênesis capítulo 6, quando Deus faz uma instituição a Noé. Eu só quero passar esse entendimento para você entender o porquê que eles venceram com base no sangue. Porque o sangue fala. E aqui em Gênesis capítulo 6, depois que Noé sai da arca, Deus institui uma nova aliança. Ou seja, Deus faz um pacto com Noé. Aqui no capítulo 8, a partir do verso 13, diz que sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca, olhou e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca, contigo tua mulher, os animais que estão contigo, tudo. Aí Deus vai começar a falar da aliança. Verso 18 diz que ele saiu com seus filhos, saiu com as mulheres. No versículo 20 está escrito, levantou Noé um altar ao Senhor, tomando os animais limpos, das aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Deus aspirou o cheiro, disse consigo, não vou me tornar a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio no íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, enquanto durar a terra. Aí Deus começa a estabelecer uma aliança com ele. Deus começa a estabelecer uma nova aliança. Aí Deus vai falar assim, vou criar uma nova raça com você. Porque toda aquela raça morreu. Todos aqueles homens morreram. Todos aqueles animais que não estavam dentro da arca morreu. Só existia Noé, sua família.
ok? E aí começa a descendência de Noé. Então, no versículo 11 do capítulo 9, Deus diz assim: eu estabeleço contigo a minha aliança. Ela não será mais destruída. Toda a carne não vai ser destruída como um dilúvio. Disse Deus, esse é o sinal. Eu vou colocar agora um arco-íris. Um arco-íris. Toda vez que você ver um arco-íris, é Deus dizendo que ele está quite com o homem, por causa do sacrifício de Deus, que Noé fez. Então ele disse assim, disse Deus, esse é o sinal da minha aliança, eu estou fazendo com vocês, entre os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém na nuvem os meus arcos, e por sinal e aliança entre mim e vocês na terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nela apareceu o meu arco, então eu, Deus, me lembrarei da aliança firmada entre mim e vocês, todos os seres viventes de toda a carne, porque as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará entre as nuvens, vocês vão ver, eu vou lembrar também da aliança eterna entre Deus e os homens, e os Deus e os seres viventes, e Deus e toda a carne que está sobre a terra. Noé, este é o sinal da minha aliança, está estabelecida entre mim e toda a carne sobre toda a terra. Então agora vai contar a vida de Noé. Depois que Deus faz essa aliança, presta atenção, Deus fala, agora eu vou começar contigo. Exterminei aqueles homens e agora vou começar contigo, uma nova aliança. Então Deus agora começa uma nova linhagem. Ele só tinha Cã, Sem e Jafé. A partir desses 3 filhos, agora começa uma nova linhagem sobre a terra. E uma das coisas que Deus diz, no capítulo 10, é que Noé não deveria comer carne sacrificada. Existe um pacto de Noé, the Brit Noé, né, no Antigo Testamento, que os judeus guardam. Existe o pacto dos 10 mandamentos, mas também existe o pacto de Noé, ou seja, a aliança de Noé, que consiste também em 10 mandamentos. Se você for estudar, se você não tomar cuidado, você pode confundir com os 10 mandamentos. Mas Deus estabeleceu um pacto, então todo judeu deve observar também esse pacto, além dos 10 mandamentos. Eu sei que existem religiões que dizem que você deve guardar os 10 mandamentos. Então, por que? Se realmente nós deveríamos guardar os 10 mandamentos, por que também nós não devemos guardar o pacto de Noé? Eles não mencionam isso. Então você sabe que não é de Deus, é seita. Porque se verdadeiramente os 10 mandamentos fossem instituição, também teria que se praticar o pacto de Noé, que consistia também em 10 quesitos. Não cometer adultério, não mentir, não injustiçar ninguém. Então, em tudo isso, Deus faz um pacto. Dentro desse pacto, ele fala, você não vai se alimentar de carne sacrificada, porque a vida está no sangue. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas Deus institui isso. Então, quando a Bíblia vai falar agora que o sangue de Jesus fala coisas superiores, a primeira coisa que o sangue de Jesus fala é sobre justiça, justificação. Nós éramos pecadores e agora nós somos justos, nós somos santos. E não é com base no que nós fazemos, presta atenção, é com base no que Jesus fez. Por isso a Bíblia diz, eles venceram com base no sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Porque testemunhar, eu tenho falado para os irmãos, que é falar a mesma coisa. É testificar, não é falar alguma coisa diferente. E eu não falo o que eu acho que eu penso. Eu dou testemunho de algo que está sendo dito a meu favor. Quem é que está entendendo? Se eu vou ao tribunal, eu vou testemunhar a respeito de uma pessoa, eu vou falar com base no testemunho dela. Eu não vou falar o que eu acho que eu penso, mas eu tenho que falar o que ela falou, porque senão cai em contradição. O meu testemunho não é válido e eu vou para o xilindró junto com ela, porque fui falsa testemunha. Quem é que está entendendo? Então a Bíblia diz, eles venceram com base no sangue e por causa do testemunho. O sangue de Jesus fala sobre coisas superiores. Primeiro,
O sangue de Abel fala de justiça terrena, justiça humana. O sangue de Jesus fala de justiça de Deus. O sangue de Abel clamou a Deus por justiça, porque ele foi cortado da terra. O sangue de Jesus clama justificação em meio ao pecado. O sangue de Abel clamava morte ao pecador. O sangue de Jesus clama justificação e graça sobre aquele que pecou. Ele fala de coisas superiores. Quem é que está entendendo? Então a Bíblia diz que eles venceram por causa do sangue e por causa do seu testemunho. A base da vitória deles é o sangue e também o testemunho que eles deram favoravelmente ao sangue, ao sacrifício da cruz. Então, agora para as nossas vidas, o que nós precisamos fazer? Testificar. Testemunhar a mesma coisa que o sangue de Jesus fala a nosso respeito. E o primeiro aspecto é justificação. É isso que eu tenho conversado com os irmãos. E eu andei dando essas telas dizendo que com base na justificação, nós recebemos a salvação. Nós somos salvos. Nós somos herdeiros. Nós somos filhos de Deus, somos novas criaturas por meio da graça de Deus, mas nós somos, em primeiro lugar, justificados. Com base na justificação, nós ganhamos autoridade para poder reinar na terra. Voltamos ao padrão da criação de Adão, que quando Deus cria Adão sem pecado, Deus disse a ele, dominai e sujeitai a terra. Quem é que está entendendo? Então, aí vem essa inscrição, quando Cristo restaura todas as coisas. Quando eu agora estou em Cristo, eu sou justiça de Deus. A Bíblia diz, eu fui justificado, que Ele em mim, eu sou salvo. Mas quando eu começo a andar nele, eu sou glorificado. Ou seja, eu ganho a habilidade de dominar as situações que me cercam. As situações que vêm querer cercear a minha vida. Quem é que está entendendo? Paulo disse isso em Gálatas capítulo 2, 20. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não somente Jesus estava nele, mas ele estava agora vivendo em uma outra plataforma, que é essa plataforma da justificação em Cristo Jesus. Na mensagem passada eu falei sobre essas duas plataformas, das quais nós podemos andar. O diabo sempre nos chama para andar na plataforma humana, na plataforma da base daquilo que nós fazemos, das nossas obras, do que nós podemos produzir. A plataforma de Deus é a base da justificação, é a base daquilo que Deus fez e não do que eu fiz. É a base do que Jesus fez por mim, eu recebo por fé, e não eu faço para obter, receber. Na base humana, eu tento fazer para poder obter, e nunca consigo alcançar. Eu vou levar você até esse texto. Romanos capítulo 7 fala desse cara. Se eu posso usar essa expressão, Paulo utilizando. Uma pessoa que quer ser justificada com base na lei, com base nas obras da lei, nas obras da carne, naquilo que o homem pode produzir. A Bíblia diz que ele tenta e não consegue. É o que as pessoas... Quando a Bíblia diz que nós somos justos, e as pessoas recebem esse negócio de dizer, eu sou justo, eu sou vencedor, ou eu sou justificado, elas entendem, vamos dizer, humanamente isso, mas elas colocam como no futuro, como se elas tivessem que fazer algo para poder chegar lá. Porque elas baseiam, elas colocam a base da justificação naquilo que elas produzem. Por exemplo, parar de pecar. E não tem nada a ver com isso. Justiça não tem nada a ver, ser justiça de Deus, prestem atenção, líderes, não tem nada a ver com parar de pecar. Porque você não se torna justo com aquilo que você faz. Você é justo por causa de uma natureza. É a natureza do Deus em você que te faz justo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É uma natureza.
e não tem nada a ver com aquilo que eu produzo. Então as pessoas, quando falam de justificação, quem é que está entendendo? Elas colocam como algo no futuro, para que elas venham se tornar cada vez mais perfeitas, pararem de pecar mais, para se dizerem que são justas. E toda vez que elas fazem isso, elas nunca conseguem alcançar o fim. Porque eu dei aquele exemplo, é como um cachorro que você bota uma vara na frente aqui, nas costas dele, presa aqui na frente com uma linguiça. E ele vai tentando pegar, andando para frente, mas nunca consegue alcançar. Porque é algo que ele já tem, é algo que você já tem, é algo que nós já temos. Somos filhos de Deus, justiça de Deus. Pastor, isso faz diferença muito. Porque a maneira como você entende é a maneira como você se comporta. E o diabo, ele não vai embora por causa de uma declaração. Declarar é importante. A questão é declarar consciente. É declarar consciente. Quando você declara consciente, você declara com base. Paulo falou, tendo o espírito da fé, eu criei, por isso é que eu falei. Nós cremos, é por isso que nós falamos. Mas ele não disse, eu estou falando. Ele disse, eu falo, no verso 14, baseado no que Jesus fez. 1 Coríntios capítulo 4, verso 13, eu criei, por isso é que eu falei, nós cremos, por isso é que nós falamos, mas nós não falamos de qualquer maneira, falamos porque mesmo aquele que ressuscitou a Jesus Cristo vai ressuscitar o nosso corpo. Ou seja, ele sabia que mesmo que ele morresse, ele poderia continuar declarando que Jesus iria ressuscitar o corpo dele. Ele não falou porque as pessoas estavam falando. Ele não falou porque o pastor falou. Ele não falou porque alguém ensinou. Ele falou porque ele estava consciente. É quando nós estamos conscientes, queridos, que nós falamos com certeza. E aí, quando nós falamos dessa maneira, o diabo vai embora. Eu nem preciso gritar, sai no nome de Jesus. Eu só falo, sai no nome de Jesus, porque eu falo com certeza. E ele vai embora, porque ele sabe quem é que está falando. Eu falo consciente. Mas deu para entender? Então Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Cristo em mim eu sou salvo. Quando eu estou em Cristo eu sou glorificado. E eu falei também que por conta disso o homem, ele foi criado para exercer domínio na terra e não ser dominado. Baseado em Gênesis capítulo 1, verso 28, que disse Deus, dominai, sujeitai a terra. Abra lá, o Salmo 110, verso 2 diz, domina sobre os teus inimigos. E eu disse que essa palavra domina, no hebraico, é essa palavra radá. Essa palavra radá, aleluia, botei até a pronúncia ali para você aprender. Radá, que significa dominar, governar ou prevalecer sobre a situação. Dominar não é dominar o homem, mas é dominar as situações que cercam a sua vida. É governar. O que Deus espera sobre a situação que você está passando? Que você prevaleça sobre ela. Que você governe sobre ela. Que você domine ela. É o que Deus pensa a respeito da situação que cerca a sua vida. E baseado em Romanos capítulo 5, verso 17... que diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não diz que eles vão passar a vida tomando porrada e indo para a igreja e dizendo que Jesus é bom, mas diz que eles reinariam em vida. E essa palavra reinar é exatamente isso, dominar, prevalecer, governar. Eles prevalecerão, eles vão prevalecer nessa vida. Quem é que está entendendo? E eu disse que a expressão para viver o que está escrito em Romanos 5,17 é essa aí, ó, no grego. Deixomai, se fosse falar em português, mas no grego é derramai, derramai, derramai. Essa é que significa aceitar, receber ou tomar posse. Para que nós possamos assumir essa condição, pastor, de reinar em vida, de reinar sobre as circunstâncias que estão nos cercando. O que eu preciso fazer? Tomar posse dessa condição. A palavra está ali no implicativo, na questão, no quesito de você ir e pegar.
Os que receberam a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida. O contexto é pegar, porque vá comigo em Romanos capítulo 5. Oh, aleluia, estou animado. Quem é que está entendendo? No versículo 5, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Mediante a fé, temos paz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra justificado é a mesma palavra que se enquadra aqui em radar, né? É a mesma palavra de governar, ou seja, ela te dá habilidade. Agora, o interessante é que ele diz assim: por causa da justiça, nós temos paz com Deus. Eu li em Isaías capítulo 32, no verso 17, na Bíblia, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, coloquei não. Mas na Isaías capítulo 32, no verso 17, na Bíblia, a mensagem está escrito que o efeito da justiça será paz com Deus. E o fruto dela será uma confiança interminável. Essa palavra paz significa segurança, prosperidade, felicidade, porque paz e harmonia fazem parte e mantêm as coisas seguras e prósperas na vida de um crente. Então você vê por que você deve reinar, ou com que, ou como você deve reinar. Porque é intrínseco ao homem, uma vez que tem Jesus dentro do seu coração, dominar as situações que o cercam, porque ele tem toda a provisão para isso. Quem é que está entendendo? Então, queridos, é uma posição e não uma declaração. É uma natureza e não um desejo. É algo que está intrínseco no homem dominar. Por que ele deve prevalecer sobre as situações que cercam a vida dele? Porque isso é intrínseco ao homem, prevalecer sobre as circunstâncias que o cercam. Com base na justiça de Deus, ele foi habilitado para isso. Quando você olha o ser humano em si, você vai olhar o ser humano, você já vê o homem querendo dominar a vida do homem? Você já vê as pessoas orgulhosas, prepotentes, autoritárias, mas querendo dominar, porque isso já está dentro do homem. Ele foi criado para isso. Ele não foi criado para ser dominado pelas situações da terra, mas ele foi criado para dominar. Nós vemos deturpado as pessoas aí fora, querendo governar, querendo ser autoritária sobre a vida do homem, mandar, porque isso já está dentro do cara, só que ele está fazendo com a coisa errada. Deus disse, é para governar, dominar os animais. A vaca, o cachorro, o macaco, os peixes, as situações da terra, é para dominar, não o homem. Mas o homem sem Deus vai tentar dominar a vida do outro homem. Então, por que você deve governar, você deve reinar, você deve prevalecer sobre as situações na sua vida? Porque é intrínseco. Uma vez que você tem Jesus como Senhor, você deve ser, você deve vencer. Você deve ser o vencedor e não a vítima. A Bíblia diz que você seria o cabeça e não a cauda. A Bíblia diz que você estaria por cima e não por baixo. É uma posição. Você está vendo que não é algo que você faz, mas é algo que Deus diz, Deus coloca você. Eu estava meditando no Salmo 37, você vê, Salmo 18, perdão. Mas, por exemplo, vá comigo no Salmo 18. Você vê o salmista Davi escrevendo esse salmo maravilhoso. Até te aconselho você meditar, dá uma meditada nele. Vai para casa fazer um dever de casa meditando nele. Salmo 18, ele começa descrevendo, dando louvores a Deus. E ele descreve todo o combate que ele tem, que Deus ficou chateado, trovejou no verso 13. Mas, por exemplo, ele vai dar o testemunho da vitória dele e disse assim, no verso 43, das contendas do povo tu me livraste. No versículo 43, e me fizeste cabeça das nações. Não está escrito que Deus fez ele um mero vencedor, mas diz que Deus o exaltou, colocando ele como cabeça das nações. O povo que ele não conheceu, serviu.
Bastou ouvir a voz e logo lhe obedeceu. Ele diz, os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Sumiram. Vive o Senhor, verso 46, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, verso 43, o Deus que por mim tomou vingança. Você percebe que é algo que Deus faz e não Ele que faz. O Deus que por mim tomou vingança, o Deus que me submeteu os povos, não foi Ele que foi submeter os povos, mas Deus o colocou, os povos submetidos a Ele. Quem é que está entendendo? Verso 42, o Deus, tudo Deus, o Deus que me livrou dos meus inimigos, o Deus que me exaltou, Ele, no verso 50, Ele é quem dá a grande vitória. Então é Deus que faz e não você que faz. É com base no que Ele fez. É com base no que Ele fez. Então, meditando sobre isso, semana passada eu falei que Deus primeiro Ele vai te exaltar. Oh, aleluia. E depois Ele vai vir com o poder dEle preenchendo a tua vida. É muito interessante porque se você for acompanhar o entendimento da palavra, você vai ver que sempre foi assim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus primeiro, Ele exalta você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 21, que aqueles que pecaram estão destituídos da glória de Deus. No verso 24, primeira coisa que aparece, sendo justificados gratuitamente no amado. Anota, Romanos 13, 21, 23, versículo 23, verso 24. Diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra glória é doxa, aleluia, no grego. Não anotei para você escrever, mas essa palavra doxa, a raiz dela, guess what? Significa reputação. A Bíblia diz que nós estávamos agora, porque pecamos, separados da glória. E uma vez que nós somos agora unidos com Cristo, porque a Bíblia fala de justificado, verso 24, justificados. Vamos ler, porque você está com essa cara aí para mim, dizendo que não está. Está escrito sim. Romanos, capítulo 3. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem, ou seja, eles estão separados da glória de Deus. Essa palavra glória é doxa no grego, que significa reputação. Eles estão separados da reputação de Deus. Lembra que semana passada eu falei aqui que quando um chefe de Estado, por exemplo, um chefe de Estado do Brasil, ele vem a algum lugar, ele não paga nada. Se ele vai a um estabelecimento, a um restaurante comer, ele não vai pagar a conta. O presidente do país, ele vai sentar no seu restaurante, por exemplo. Eu vou cobrar, se ele sentar no meu restaurante. Mas você sabe que ele não vai pagar nada. E por que ele não paga nada? Por causa da reputação que ele traz. Ou mesmo um embaixador em um país, ele traz a reputação do seu país. Não vou botar do Brasil não, tá, gente? Um embaixador dos Estados Unidos. Estou brincando, claro. O pessoal da edição vai cortar essa parte. Vou voltar ao que eu falei. A pessoa que é um embaixador, por exemplo, a Bíblia fala que nós somos embaixadores. Ele é um embaixador de um país, ele sabe que tudo está provido para ele, tem autoridade. Quem é que está entendendo? E a Bíblia diz aqui que todos carecem da glória. No verso 24 diz que nós fomos justificados gratuitamente, agora nós fomos reconciliados. E a base dessa reconciliação é justiça. E por causa da justiça nós recebemos de graça o quê? A redenção em Cristo Jesus. Ou seja, nós recebemos a mesma reputação que antes Adão tinha. Presta atenção. E é essa reputação que nos dá a habilidade de poder governar. A Bíblia vai falar isso em João capítulo 1, verso 12. Que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, exousia. Que tem a mesma implicação nessa palavra de reputação. Porque você foi feito filho de Deus. Oh meu Deus, eu queria botar meu coração em você. Mas que você agora não é qualquer um. Não é qualquer porcaria.
Mas você é o filho e a filha de Deus, e por conta dessa posição você tem autoridade. Você é a justiça de Deus. Você é o seu representante para poder reinar nessa terra. Quem é que está entendendo? Você foi feito justiça. Então agora você pode governar, você pode reinar. Ser justiça de Deus é uma questão de natureza, não é uma questão do que você faz. Você não vai merecer ser justiça de Deus. O mérito é de Jesus. Você recebe isso. Você toma posse dessa consciência. Ser justiça não é uma questão de natureza, é ter a natureza do próprio Deus operando em você. Lembra que semana passada eu falei que justiça significa a habilidade de você poder ficar na presença de Deus, como se nada tivesse acontecido no teu passado, porque você foi livre, você foi limpa, você foi totalmente restaurada à posição que você anteriormente tinha. Então você tem paz. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que justificado você tem paz, ou seja, você tem alegria, você tem prosperidade, você tem segurança. É uma posição que você agora precisa assumir isso. É essa plataforma da qual nós precisamos andar. Quando nós confessamos o senhorio de Jesus, não é somente o senhorio dele que vem sobre nós. Eu falei semana passada, mas também o senhorio dele vem sobre todo o mal que está cercando a nossa vida, que vem em nós ou no meio de nós. Quem é que está entendendo? No momento que nós fazemos a confissão, é ele vindo sobre a nossa vida, nós nos tornamos agora os seus representantes na terra. Então nós somos transformados agora em justiça de Deus. O seu nome agora passa a ser nosso. Nós assumimos essa posição agora. Jesus se torna Senhor e nós tornamos também senhores aqui na terra. Jesus tem o seu senhorio sobre o mundo, nós temos agora o senhorio sobre a terra. Jesus agora tem o seu senhorio sobre o diabo, nós também temos o senhorio sobre o diabo. Quem é que está entendendo? É uma representação, porque ele agora distribui autoridade para você. Não é mais o diabo que governa a tua vida, você se tornou senhor dele. A Bíblia fala que agora ele está debaixo do teu pé, você está numa posição elevada. A Bíblia diz que quando Deus honrou a Abraão, Elohim, aparece a expressão ali. Elohim chega para ele, a primeira aparição da palavra Elohim é quando Deus vai falar com Abraão. A Bíblia diz que Deus troca o nome dele. Deus exalta Abraão, mesmo quando ele não tinha nenhum filho. Presta atenção, primeiro Deus exaltou. Quando você vai construir uma casa, a casa ela é construída, oh aleluia, quando você bota a sapata, cava o buraco e levanta os tijolos, é isso? A casa existe quando você completou esse prédio, aí agora ela existe. Ela existe no projeto. Quem é que está entendendo? Você tem a casa, ainda que você tenha cimento, terra, tijolo, você ainda não tem a casa. Quem é que está entendendo? Se você não tiver o projeto. Mas você tem a casa quando você tem o projeto. Quem é que está entendendo nessa noite? Então quando Deus fala, tu és um Abraão, por exemplo. A Bíblia diz lá que Abraão, a palavra significa pai de muitos filhos. E ele não tinha nenhum filho. Elohim apareceu ali. Quando Isaac nasce, oh aleluia, um anjo é enviado, não é mais a palavra Elohim, mas é a palavra Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso para fazer o milagre que ele precisa. Então, Deus primeiro vai te exaltar, você é a justiça, você foi exaltado a essa posição. A consequência da recompensa, do milagre que você espera, vamos dizer assim, é uma consequência do que você vai receber, por causa da tua posição. Você foi honrado tão tremendamente que Deus não disse para as bênçãos você correr atrás da bênção, mas Ele disse para a bênção correr atrás de você. Porque você foi justificado para... Você detém uma posição, você é a justiça de Deus, você é o embaixador de Deus. Quem é que está entendendo? Estou falando devagarzinho, pausado, para dar esse contexto mais, porque eu vou soltar um mocotó com feijoada no teu coração, hein? Então essa é a posição, queridos, não é uma posição, olha para cá, que a gente fala assim, ah, tá bom, glória a Deus, aleluia. Mas é algo que você assume.
na situação que você está vivendo. Deus não vai vir para falar, vem cá, Alessandro. Oh, aleluia, meu filho, Alessandro, agora eu desci, anda agora, meu filho, altaneiramente, porque agora eu estou contigo do teu lado. Mas é você, obrigado pelo exemplo, é você que decide andar. Por que eu estou falando disso? Porque eu sei que nós enfrentamos situações difíceis, querido. Mas nós não podemos parar na barreira da situação difícil. Deus criou essa, olha aí, estou falando até o que eu falei no início. Deus criou uma saída para nós droparmos. Nós precisamos estar conscientes da posição que nós estamos agora em Cristo. É a plataforma de Cristo, não é a minha plataforma. Eu fui justificado. Então, como justiça, eu tenho que reinar sobre essa situação. Como justiça, eu tenho que governar essa situação. Quem é que está entendendo? Então é algo que você faz, não é algo que eu faço. Então quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, Ele governa a nossa vida, através de nós, e o seu senhorio governa as situações que nos cercam. Quem é que está entendendo? Anota aí, Efésios capítulo 4, no versículo, a partir do verso 23, 24, ele vai ensinar sobre nós nos despirmos dessa mentalidade. E em Efésios capítulo 6, Paulo agora, ele vai nos orientar a vestir uma armadura. Com base nessa armadura, eu vou terminar com isso, com base nessa armadura que Paulo descreve em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 que ele diz, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí ele começa a revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Aí ele descreve as peças da armadura, por exemplo, ele diz, estás, pois, firme, cingindo o cinto da verdade. E depois ele diz, a couraça da justiça. A couraça da justiça, eu já disse aqui, uma vez passada, que na verdade ele descreve essa armadura do soldado, ela servia para proteger o peitoral, ou seja, os órgãos mais sensíveis do soldado. Era essa couraça que ele vestia. Então a Bíblia descreve, por exemplo, o que nós deveríamos vestir. A couraça da justiça com o cinto da verdade, porque a couraça da justiça protege quem nós somos interiormente. Se você não sabe quem você não consegue reinar sobre as situações que cercam a sua vida. Se eu não souber quem eu sou em Cristo, eu não vou exercer a minha posição de governante sobre uma situação. Quem é que está entendendo? Eu não estou dizendo se eu ouvi, se eu não ouvi ou se eu deixei de ouvir. Se eu não entender quem eu sou em Cristo, eu nunca vou operar o que eu sou nele. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer quem nós somos nele. É com base no que nós conhecemos sobre justiça que nós governamos ou reinamos nas situações aqui na terra. A primeira coisa que o diabo vai fazer para nos afastar da promessa de Deus é nos condenar. É basear as nossas ações, é basear o milagre que nós queremos no que nós podemos produzir. É falar, olha, você não é digno, você pecou, você fez isso. E a Bíblia diz que nós deveremos estar fortes na justiça, consciente de quem nós somos. Quando você não tem consciência de quem você é, você fica um desfigurado. Quem sou eu? Tudo que é falado, você recebe. É ou não é? Deu amnésia na pessoa. O que falarem para ela está valendo. E o que ela receber é o que vai valer na vida dela, ou não é? Então a Bíblia diz, primeira coisa, você fique firme, Paulo, é na couraça da justiça. Porque as demais armas da armadura, elas só terão eficácia se a primeira arma estiver bem equipada no cristão. Não adianta ter a espada da palavra de Deus se você não está vestindo a couraça da justiça. Primeira coisa que o diabo vai falar, você não é digno. Quem é você para me mandar embora? Quem é você? Eu sei que você fez no verão passado. Então você não é digno. Ele vai apontar para o que nós fizemos, para o que nós fazemos,
porque pelo que fizemos no passado, pelo que fizemos no presente, mas nós não deveríamos cair no que ele diz, porque justiça de Deus não é o que nós fazemos, é o que nós somos em Cristo. Em Cristo nós fomos justificados, em Cristo nós fomos santificados, em Cristo nós fomos separados para Ele. E lembra que eu disse essa declaração? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Toda a nossa declaração, a nossa confissão de fé, ela tem base na justiça. Ela não se apoia simplesmente naquilo que eu falo, mas ela está baseada naquilo que Jesus fez por mim. Por que você está falando isso, Paulo? Porque eu sou justo. Eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Mas você pecou, mas a minha justiça não está baseada no que eu faço, está baseada no que Jesus fez. A minha justiça não está baseada no que as minhas mãos fazem. Olha, o problema não é a mão do pecador. Entenda? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. O problema não é a mão do pecador, porque Deus já acabou com o pecado. O problema é o coração do pecador. Olhe para cá, é o coração dele. Se não mudar o coração, ele continua pecando. Se não mudar o coração, ele continua praticando o erro. Então não é dizer para a pessoa, pare de fazer, é mostrar o certo, é colocar o certo dentro dela. Quem é que está entendendo? Então o problema não são as nossas mãos, o diabo vai olhar, olha para a tua mão, olha para o que você fez. Não, diabo, olha para a minha natureza, olha para quem eu sou em Cristo Jesus, olha para o que Jesus fez na minha vida. Ah, você fez isso, eu sei, mas pelo seu sangue eu já fui perdoado. Olha para quem eu sou. Ele fala, olha para fora, eu digo, olha para dentro. Olha para quem eu sou em Cristo Jesus. É a estratégia dele, quem é que está entendendo? Glória a Deus. Então, justiça de Deus, repita, é quem eu sou em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Tem a ver com o que Jesus fez. É isso aí. Declare, com base na justiça, eu fui justificado. Eu tenho autoridade para reinar em vida. É isso. Ser justiça é exatamente isso. Quem é que entendeu? Anote essa frase e fique de pé, depois que anotar. Nós precisamos nos armar de justiça diariamente para que nós possamos resistir às ciladas do diabo e reinar em vida. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Não falte, hein? Próximos encontros. Aí sim, com base nisso eu vou botar um mocotó com feijoada no teu coração que tu vai... Aí você utiliza um sal de fruto espiritual que está tudo certo. É bom, então precisamos nos armar de justiça. Armar de justiça, na verdade, não é nada mais, nada menos do que se conscientizar do que nós somos em Cristo Jesus. Se conscientizar, nós somos novas criaturas, nós somos justificados, somos filhos de Deus, somos justiça de Deus, somos raça eleita. O que mais? Somos mais que vencedores. É se conscientizar do que nós somos. É com base nisso, querido. Se um cristão aprender isso, ele vai ver vitórias em cima de vitória. Porque eu creio que o maior confronto, o maior impedimento na vida do cristão é esse. É ele saber o que ele pode em Cristo Jesus. Quer ver? Até onde Deus pode agir na tua vida. Até onde você crê. É exatamente isso. Então, se a pessoa não conhece quem ela é em Cristo, ela nunca vai posicionar, e tudo é um posicionamento. Tudo é um posicionamento. Eles venceram com base no sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Se posicionaram para falar, mas estavam conscientes do que foi feito. Glória a Deus. É isso aí, vamos orar, feche os seus olhos. Meu Deus, no nome de Jesus, muito obrigado. Porque através disso nós entendemos, ó Pai, a nossa posição em Cristo Jesus. Sabemos que nós somos justiça de Deus, Pai. Sabemos que fomos justificados com aquilo que Tu fez na cruz do Calvário e não com aquilo que nós podemos fazer.
Obrigado porque essa é a posição que o diabo não pode nos tirar. Não há nada que nós poderíamos fazer para entrar nessa posição, Pai. Não há nada que nós poderíamos fazer para receber esse mérito, Pai. A Tua palavra declara: justificado, pois mediante a fé nós temos paz. E através dessa paz que nós temos contigo, nós podemos reinar, ó Deus, sobre as situações que cercam a nossa vida. E obrigado, porque o Senhor não criou a nós para sermos escravos de situações. Não nos criou para perder, Pai, mas a Tua palavra declara que nos criou para nós vencermos os desafios. Nós não somos daqueles que retrocedem, diz a Tua palavra, mas somos daqueles que avançam, ó meu Deus. Por isso, no nome de Jesus, ó Pai, ajuda a cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite a se conscientizar, a se vestirem, Senhor, dessa posição que eles têm em Cristo Jesus, Pai, de serem justiça de Deus, ó Pai, de serem aquilo que Tu criou para ser, para atingir o potencial, porque o que diz, Senhor, a Tua palavra, o que se requer de nós, é que nós cumpramos o Teu plano, cumpramos o Teu propósito, Pai. Que nós, Senhor, deixemos esse mundo com o nosso coração vazio dos sonhos que Tu nos deste para realizar. Que realizemos tudo, que não levemos nada para o túmulo. Então, Pai, no nome de Jesus, é isso que nós vamos fazer. O diabo luta para querer nos impedir dessa posição, mas a posição dele é debaixo do nosso pé, aleluia. Nós somos cabeça em cima dele, somos cabeça em cima das situações adversas, ó Deus, que nos cerca. Pai, enche os meus irmãos da Tua autoridade, da consciência dessa autoridade, Pai, na medida das dificuldades que eles enfrentarem, ó Deus, que eles possam se posicionarem, ó Pai, nessa condição de que eles são mais que vencedores, ó Deus. Em o nome de Jesus, fortalece aquele que está cansado nessa noite, aquele que talvez, ó Pai, nessa noite que não esteja enxergando uma solução, Pai, mas Tu és o Deus da solução. Tu és o Deus da resposta, Tu és o Deus do milagre, ó Deus, e Tu não entra numa parada para perder, o Senhor sempre vence, aleluia. E Tu és maior do que essa situação. Fortalece essa consciência no coração de cada um que entrou aqui nessa noite com esse coração, Pai. Talvez com esse entendimento, ó Deus, que estão distantes, ó Deus, que não merecem, no nome de Jesus. Tira toda essa consciência, Pai. Em o nome de Jesus, fortalece a consciência de filhos, ó Deus. De filhos, ó Pai. Que é quando nós assumimos a consciência de filho, nós reinamos, ó Deus. Ajuda cada um nessa noite. Aqueles talvez que estejam ouvindo pela internet, acompanhando esse encontro também, que estejam, Senhor, nessa condição, talvez de pensamentos, Senhor, de dúvidas, Senhor, de inquietações por coisas que fizeram, ó Pai. Tranquiliza o coração nessa noite de cada um, com o Teu Espírito, Pai, com o convencimento do Teu Espírito, que eles são filhos de Deus, são justiça de Deus, que eles devem reinar, que eles agora reinem, ó Deus, sobre essas situações, que eles governem essa situação, que no casamento eles tenham paz agora, no nome de Jesus, ó Pai. Que nos corpos sejam curados, recebam saúde, ó Deus. Que em nome de Jesus as portas de emprego se abram para eles, porque são representantes Teus, ó Pai. Aleluia, que aquele que está, Senhor, perdido se encontre, aleluia, que aquele que está desiludido receba a paz e tranquilidade no seu coração, que os aflitos sejam, Senhor, contemplados com paz no nome de Jesus, ó Pai, que haja paz nos lares nesse momento agora, que haja paz sobre os filhos, sobre os relacionamentos, ó Pai, que haja abundância, que haja suprimentos de necessidades. A Tua palavra declara que na casa do justo há vozes de júbilo, há vozes de salvação, que haja alegria nesse lar, que haja salvação nesse lar, salvação nessa casa, que haja cura nessa casa, que haja abundância nessa casa, que portas se abram, Pai, no nome de Jesus, que a Tua unção quebre todo jugo, quebre toda fortaleza, Pai, na mente, no corpo, em o nome de Jesus, ó Pai, e que o Teu povo receba grande vitória.
Eu declaro, Senhor, barreiras quebradas no nome de Jesus. Eu declaro neutralizado o vício de Satanás. Eu declaro as forças contrárias jogadas por terra no nome de Jesus. Eu declaro a abundância de Deus chegando na tua vida nessa noite, em o nome de Jesus. Eu declaro um milagre, em o nome de Jesus, portas abertas, uma oportunidade nova nos negócios, em o nome do Senhor, Pai, para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Deixa eu só orar com os irmãos pelos pedidos de oração. Pai, eu quero te agradecer por esses pedidos, já por essas respostas de milagres, de transformação, de mudanças, ó Pai, de tantas situações que estão aqui representadas. Eu oro junto com a tua igreja, declarando cada um desses pedidos resolvidos, Pai. Vitórias na família, no corpo, vitórias, Senhor, nas finanças. Eu declaro, Pai, para que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Baseado em Isaías capítulo 45, Senhor, tu és aquele que vai na nossa frente, quebrando as portas de bronze, as trincas de ferro, para nos dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que nós saibamos que tu és o nosso Deus. Portanto, nós oramos, declaramos vitória sobre esses pedidos e glorificamos o teu nome em o nome de Jesus, e que todos aqueles que creem digam amém. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, queridos? Vou te dar um dever de casa, ó, para que nós possamos conversar. E tem coisa, o mocotó botar um gostinho na tua boca. O mocotó com a feijoada. Durante essas terças, esses dias que vão seguir, carnaval e tudo, não vai sair. Quem é que vai sair no carnaval? Não sai não, fica aí. Vai viajar, tem gente que vai viajar, não tem problema não. Mas no próximo encontro, nos próximos encontros, até o próximo encontro, medita em Romanos capítulo 8. Todo. Nós vamos conversar sobre isso, só sobre ele. Romanos capítulo 8, tá certo? É isso aí, tem aqui o aviso do Espaço Gourmet. Nós temos pastel de forno, bolo de milho, carne seca com abóbora, um caldo de carne seca com abóbora. Vá em paz e que Deus te abençoe. Passe ali no nosso Espaço Gourmet, faça um lanche e está tudo certo. Você que nos assiste também, você tem uma excelente noite e até os nossos próximos encontros. Aí na quinta-feira estaremos aí. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. E aí? Das promessas do Pai.